Boa noite. Hoje, dia 17 de novembro de 2017, ano do centenário de Nossa Senhora de Fátima, ano do tricentenário de Aparecida, e nós estamos há 10 dias da festa de Nossa Senhora das Graças. Nós estamos vivendo um momento muito delicado em Brasília e no Brasil. Para quem não sabe, amanhã, sábado, dia 18, começa uma exposição no Museu Nacional da República, onde aquele desequilibrado que fica nu, literalmente se masturbando, com a imagem de Nossa Senhora ralando a imagem. É essa exposição que nós teremos amanhã no Museu da República, que já passou em algumas cidades pelo Brasil, e nós precisamos levantar a bandeira da resistência pacífica, mas de oração. Por quê? Quando lá em Gênesis 3, nós vemos o diálogo de Deus com a serpente, depois da serpente ludibriar, enganar a mulher, e dizer, você pode sim comer o fruto ali do centro do jardim do Éden, porque se você o fizer, você será como Deus, terá ciência do bem e do mal. A serpente, que prefigura Satanás, estava ludibriando, enganando, incentivando a mulher a desobedecer. O problema não era comer ou não comer o fruto, mas uma vez que Deus falou, não toque no fruto do centro aqui, do jardim, ela estava desobedecendo. E logo em seguida, quando Deus se aproxima de Adão e Eva, os dois estavam escondidos, e ele os chamou e perguntou onde é que eles estavam. Eles disseram, nós nos escondemos porque estávamos nus. E ele perguntou, quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Aí Adão joga a responsabilidade na mulher, a mulher por sua vez na serpente, e aí entra o mal, entra o pecado, a malícia, a maldade e tudo que o pecado traz no meio da humanidade. Portanto, a partir de Gênesis nós entendemos que quem está do lado dessa mulher, e é lá a palavra muito clara, Gênesis 3:15, quando Deus fala, vou colocar inimizade eterna entre você, serpente, e a mulher. Você vai sorrateiramente tentar abocanhar o calcanhar da mulher, mas ela, por sua vez, vai esmagar a sua cabeça. E a imagem que nós temos, que retrata bem isso, de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, é a imagem de Nossa Senhora das Graças, cuja festa teremos agora no dia 27, se Deus quiser, e nós vamos fazer a novena a partir de amanhã, dia 18, para que a novena se encerre no dia 26, um dia antes da festa, e segunda-feira, dia 27, vamos celebrar isso. Mas é interessante observar que por causa desse diálogo de Deus com a serpente, ficou muito claro. Quem está contra essa mulher, e na edição da Ave Maria, da nossa Bíblia Católica, tem uma ressalva, um asteriscozinho que nos remete lá na nota de rodapé, que é a nota explicativa do contexto daquela palavra, daquela afirmação. Sempre que tem um asterisco, a gente olha no rodapé. E lá deixa muito claro. Esta mulher, esse termo pesado, forte, firme que Deus usa para falar com Eva, essa mulher é aquela da qual será um dia gerado o Salvador. Por vacilo de Adão, entra o pecado no mundo. O não de Adão, que desobedeceu junto com Eva. Mas pelo sim de Maria e o sim de Jesus Cristo, a salvação chega até nós. Portanto, quem está do lado da serpente está contra essa mulher. Quem está do lado dessa mulher está contra a serpente. Precisamos fazer essa novena não apenas e tão somente colocando as nossas necessidades. Não só colocando a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, o que somos, o que temos, o que vivemos, o que necessitamos. Precisamos fazer essa novena também por Brasília, que é quem está sediando a metros da catedral dedicada a Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira,
essa maligna, maldita e terrível exposição, em que lá vai estar um psicopata desequilibrado, ralando nu, sentado, pelado em cima do pênis, ralando uma imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a metros da catedral. Então essa oração e essa novena tem que ser também em desagravo, por conta disso que vai se estar fazendo a partir de amanhã no Museu da República. E até nós convidamos a toda a família católica que se coloque ao redor do museu em forma de protesto por causa dessa coisa horrorosa que lá vai acontecer. E eu desafio esse desequilibrado, esse psicopata, chamado artista, a fazer o mesmo ritual lá na Asa Norte, do lado da mesquita muçulmana, com a imagem de Maomé. Eu desafio ele a fazer isso. Eu duvido que ele faça isso, porque da mesma forma que ele fez já em várias oportunidades com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ralando a imagem, eu tenho certeza que os nossos irmãos muçulmanos também fariam com ele, como eles fazem todas as vezes em que a sua fé e os seus símbolos são atacados. Padre Paulo Ricardo, da diocese lá do Mato Grosso, de Cuiabá, fala com muita clareza, basta que você acesse do YouTube e você vai ver ele dizer que o que está faltando na nossa igreja é excomunhão, que nossos padres e bispos, o colégio dos bispos, utilize mais um instrumento chamado excomunhão, porque eu não tenho dúvida que a maioria dessas aberrações saem de pessoas que foram batizadas, elas precisam ser excomungadas. Nós estamos vivendo um momento em que não só Brasília, mas o Brasil como um todo está um esculacho, uma esculhambação, já estava na política, já estava na corrupção, mas agora estão querendo também depredar, deturpar, manchar, contaminar com o mal e o pecado a nossa fé, os nossos valores, a nossa religião, a nossa família. Nós estamos vivendo o mesmo que Judas Macabeu viveu quando outrora, lá no Antigo Testamento, 1 Macabeus 3:42, o povo de Israel, o povo, gente, nós, a pátria Israel e a família e a religião estavam sendo atacadas também. E ele, percebendo toda aquela artimanha de Satanás para destruir o nascedouro da fé cristã, para destruir o nascedouro da nossa fé, porque nós somos descendentes dos judeus, Jesus é judeu. Ele, percebendo a artimanha de Satanás, ele convocou o povo e disse algo que tem tudo a ver com o que vivemos hoje. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo, o seu povo, para destruir e exterminá-lo, disseram uns aos outros: levantemos a nossa pátria do seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Levantemos a nossa pátria do seu abatimento. Chega dessa história de que católico é bobinho, é bonzinho, aceita tudo, porque a gente vai aceitando, daqui a pouco, durante a missa, estão entrando aqui, pegando o cálice, o vinho, pegando ali a patena, pegando ali o Santíssimo, destruindo tudo. Chega. Nós precisamos primeiro botar o joelho no chão, rezar em desagravo, clamar as potências do céu contra isso que está acontecendo, clamar os anjos e os arcanjos, e não há ocasião mais propícia do que, a partir de amanhã, fazermos juntos a novena em desagravo, a Nossa Senhora das Graças, literalmente aquela que esmaga a cabeça da serpente, porque não tenhamos dúvida, quem está por trás disso está a favor da serpente, e a gente fica nessa passividade mórbida. Eu duvido que se faça isso dentro da sede de uma igreja evangélica. Não faz, não faz. Esses dias aqui na Nossa Senhora de Fátima, uma pessoa entrou, invadiu, a comentarista durante a missa
fazendo o comentário, a pessoa entrou e tomou o microfone. A igreja lotada. Não tinha um macho para pegar esse camarada e enfiar a mão nos coros dele, moer ele lá fora. Vai fazer isso dentro de uma igreja evangélica? Vai fazer isso dentro de um terreiro? Dentro de um templo espírita? Não faz. Porque lá fora já ficam as pessoas impedindo que se impeça, ou melhor, impedindo que se interrompa o culto que ali está sendo feito. A Constituição é clara no seu artigo 204, no que se refere à liberdade religiosa. Todas as vezes em virada do ano, que alguém vai lá e apedreja ou quebra as estátuas que tem do espiritismo, da macumbaria, da feitiçaria, do candomblé, da umbanda, na prainha, na beira do lago, tem ocorrência, tem BO, tem processo, tem investigação, tem polícia, tem Ministério Público, porque depredaram aquilo que é um valor para um segmento religioso, nós temos que respeitar. Agora o camarada pega uma imagem de Nossa Senhora, na maior nação católica do planeta, 300 anos de Aparecida, padroeira dessa cidade, rala a imagem pelado em cima do pênis, e todo mundo vai dizer que isso é arte? Faça isso, ô psicopata, com Maomé. Eu te desafio a fazer. Tem uma mesquita lá na Asa Norte, vai lá e faz isso para ver o que te acontece. Chegou, parou, nós não aguentamos mais. Então nós precisamos rezar. É a primeira atitude nossa. Quando cantavam aqui Não Temas, Nada Temas, o Senhor me trazia a lembrança, uma situação parecida com essa música. João Paulo II se torna Papa em outubro de 78. E é lógico, como polonês, o primeiro lugar que ele queria visitar era a sua nação, a Polônia, que estava dominada pelo comunismo, dominada pela Rússia. Havia um general, Jaruzelski, que era o chefe de governo, que era pau-mandado da Rússia, comandada por Leonid Brezhnev. Impedir o Papa de entrar na sua própria nação. E eles, sabendo que eles não iam deixar, é perigoso até derrubarem o avião dele, de Roma para Polônia, ele fez exatamente o que está aqui em Isaías 41, ele rezou, tirou essa palavra e mandou o seguinte recado para a Polônia: nada temas, não tenhais medo, a partir de hoje, botem o joelho no chão, façam como Josué fez, porque o Espírito Santo vai agir, os anjos virão combater e as muralhas da Rússia vão cair e eu vou celebrar na minha pátria com vocês. O que o povo polonês começou a fazer? Cerco de Jericó. 7 dias e 7 noites ininterruptas nas praças públicas das maiores cidades da Polônia, virando noite e dia, rezando. Aí o Leonid Brezhnev, que era o chefe de governo da Rússia, que mandava na Polônia, ouvindo que a mídia mostrou para ele, está todo mundo rezando nas praças de noite, pedindo que Deus permita que o Papa venha até a Polônia. O que ele perguntou? Quem esse Papa pensa que é? Qual é o exército que ele tem? Ele tem noção do exército russo, o exército vermelho que eu tenho na mão? O Papa respondeu pela mídia: eu não tenho exército terreno, o meu exército é Maria, é a Eucaristia, é a hierarquia da igreja, é o Espírito Santo, são os anjos e os santos. E o povo continuou rezando. O que aconteceu com a Rússia? Esfacelou. Ela mandava em dezenas de países, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi caindo, desmoronando. Por último caíram os muros de Berlim. Essa igreja que enfrentou o Império Romano, que há 2000 anos atrás construiu 100.000 quilômetros de asfalto, 2000 anos atrás, rasgando a Europa e o mundo. Essa igreja que lá no seu nascedouro, em matriz judaica, enfrentou o Egito. Essa igreja que enfrentou o nazismo e enfrentou o comunismo. Ela não tem medo do resto, da parte podre da esquerda que sobrou no Brasil, que quer implantar as ideologias piores, de desequilibrados, de psicopatas. Eles não vencerão a igreja, porque a palavra diz claramente, Jesus dizendo,
Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Não prevalecerão. Então nós não podemos ter medo. Vamos rezar como o povo da Polônia fez. Vamos rezar como o povo junto com Josué fez. E rezaram 7 dias e 7 noites. No nosso caso vamos fazer 9 dias, porque é uma novena. Em casa mesmo, no trabalho, na escola, caminhando, onde estivermos. Não deixemos de rezar a nossa novena, para que as muralhas caiam. E eu trago à luz algo que aconteceu nessa época da festa de Nossa Senhora das Graças. 2009. 2009, em fevereiro, eu participava de um grupo político que eu trabalhava na época, ligado ao ex-governador Arruda, e nós saímos de vez em quando do almoço. A Câmara funcionava no final da Asa Norte. Íamos para São Francisco, que tem adoração permanente, adorar o Senhor e rezar. Tem missa lá todo dia, meio-dia. Estamos rezando em fevereiro de 2009. E o Senhor dava uma palavra. Naquela ocasião, todos nós sabíamos, muito provavelmente, no cenário que nós tínhamos, o Arruda ganharia mais um governo, o Roriz sairia para o governo e ganhava, e a Arruda ia para o Senado ou seria vice na chapa de alguém para a presidência. O Senhor me deu uma palavra. Nem Arruda nem Roriz assume o governo de Brasília em 2010. Porque tem uma bomba gigantesca, cujo pavio é muito comprido, mas a ponta já está acesa. Vai explodir esse ano ainda. E nenhum dos dois chegará ao governo do Distrito Federal. Fevereiro de 2009. No dia de Nossa Senhora das Graças, 27 de novembro, explodiu a caixa de Pandora. Roriz e Arruda nem era a motivação primeira, mas pouca gente atentou para isso. Logo em seguida veio a mão direita, o osso da mão direita de Dom Bosco, pela primeira vez, passou por Brasília naquele período, a relíquia de Dom Bosco. Ele que sonhou e profetizou essa cidade, pela primeira vez passou. Uniu-se os dois padroeiros de Brasília, Nossa Senhora, vestida de Nossa Senhora das Graças, porque tudo começou no dia dela, e Dom Bosco. Essa é a única cidade que tem dois padroeiros, Dom Bosco e Nossa Senhora. E eles varreram de todo o segmento político, pouca gente sabe disso, todos os parlamentares protestantes ou espíritas, que assinaram documentos no Congresso Nacional para transformar a catedral em templo ecumênico. Todos foram à bancarrota, foram presos, humilhados e caíram às suas muralhas. Agora nós temos a oportunidade de repetir isso, fazendo dessa novena o nosso ato de desagravo. Por isso que se está cometendo a metros da catedral. A metros da catedral. Tentaram mexer na catedral, caíram todos. Caíram todos. Agora estão de novo tentando desrespeitar a casa da nossa padroeira. E eu não tenho dúvida, já estou profetizando. Todos que estão por trás, servidores públicos ou não, ativistas políticos ou não, todos que estão por trás, investindo ou patrocinando bancos, não interessa quem. Quem está querendo manchar a casa de Nossa Senhora vai cair, porque foi assim com todos. Nós não estamos falando de uma igreja que tem exército humano, nós estamos falando de uma igreja que tem exército celestial. E esse exército é provocado, Isaías 62 fala isso, a partir da minha e da sua oração. Então nós não podemos ficar nessa passividade. Porque enquanto a gente vai ficando passivo, calado, João Paulo II já dizia que enquanto o bem se cala, se omite e fica nessa passividade mórbida, o mal cresce e domina. E ele dizia também, é necessário politizar os cristãos, porque existe também uma luta aí de cunho político. Mas é necessário também cristianizar os políticos. Nós temos que rezar por eles. Não adianta só não votar, votar nulo, votar zero, não comparecer, depois pagar a multa, vai ficar pior, porque só os piores vão continuar. Nós precisamos rezar por tudo que está acontecendo no Brasil. Já contei para vocês, em 2001, quando eu estava trabalhando na segurança e na intercessão do Padre Rufus,
E ele aqui em Brasília chegando, época da festa de Nossa Senhora Aparecida. O avião dele demorou a pousar porque estava tendo intenso tráfego aéreo, era um feriado de 4 dias. Ele aproveitou para abrir a escotilhazinha de plástico da janela do avião, um sol escaldante, 11 horas da manhã, não conhecia Brasília. Ele pegou o tercinho dele e começou a rezar, rezou por Brasília e deu várias voltas o avião até permitirem que pousasse. Quando eu o peguei, já mais de meio-dia, para levar para almoçar e se hospedar na casa da irmã do Roriz, na Asa Sul, ele já no almoço nos perguntava, e havia com ele uma equipe de portugueses que o acompanhava como intercessores, e também o Vinícius, da Canção Nova, que foi o tradutor oficial dele por muito tempo. Então nós não tínhamos dificuldade de nos comunicar, até porque os avós dele eram portugueses, então ele entendia, labialmente falando, o português. Nós pudemos conversar horas, e ele quis saber qual era a história de Brasília. E eu falei de Dom Bosco, falei do sonho profético, de ser uma nova Jerusalém, de ser uma grande civilização do amor. Falei da profecia de Padre Jonas, de que essa cidade seria um dia a capital do Espírito Santo. E ele simplesmente disse, eu quero confirmar isso em gênero, número e grau, porque enquanto eu rezava na janela do avião, eu vi a maior tropa diabólica do mundo que eu nunca vi no céu de nenhuma cidade. Eu vi em Brasília. E vi Satanás e seu exército com olhar de inveja e de cobiça sobre esse lugar, porque sabe que é daqui que Deus quer fazer uma nova Jerusalém. Então nós não podemos ficar calados. Estão conosco, vai nos dizer o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, os que estão lutando conosco são muito maior e muito mais forte do que os que estão lutando com eles. Você sabia que logo depois que Lula ganhou o governo, quando foi diplomado, geralmente é no dia 19 de novembro, depois de amanhã, dia da bandeira. Tem a eleição em outubro, primeiro turno, primeiro domingo, segundo turno, último domingo. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou. 19 de novembro é a diplomação, ainda não é a posse. Foi diplomado, 2002, foi para a África, para uma região que é o berço do voodoo. Ganhou o segundo mandato, 2006, foi para a mesma região na África. Dilma, a mesma coisa, 2010 e 2014. Com os seus principais assessores que compuseram ali o primeiro escalão, logicamente ainda não nomeados, mas foram juntos. Eu pergunto a vocês, foram lá para rezar? Foram lá para descansar? No norte da África? Não. Foram lá para consagrar a Satanás ou pagar a prestação daquele a quem eles entregaram o resultado da eleição. O momento em que mais os terreiros ganham dinheiro é a época eleitoral. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos vendo aí artistas que não cantam porcaria nenhuma, só geme, de uma hora para outra aparece fazendo sucesso. Não tem nada contra as gordinhas, também não tem nada a favor, mas ninguém nunca ouviu falar. Daqui a pouco o cachê é 400 mil. Um dia desse estava morrendo de fome na rua, cantando nas esquinas e nas rodoviárias. Não tenha dúvida que a maioria fez consagração diabólica, satânica, pacto, para explodir na mídia e ganhar dinheiro. Isso é no meio artístico, isso é no meio empresarial, isso é no meio político, e no meio político muito mais. O Haiti, já falei para vocês, foi dominado centenas de anos pela França. E é o país onde mais se pratica o voodoo fora da África. O Haiti é um país colonizado por africanos, por escravos. E trouxeram essa prática. E fizeram muito sacrifício de sangue de criança e de animais, anos a fio, para que a França deixasse o domínio daquele país. A França deixou. Quando ela saiu, ela estava literalmente na bancarrota da hegemonia política que ela tinha na Europa. Nunca mais foi a mesma, a primogênita da igreja. Quem assumiu o governo do Haiti? Estados Unidos, por razão estratégica, muito próximo da costa americana. E eles fizeram sacrifício de animais e crianças, queimaram muito sangue humano, fazendo seus rituais, para que os Estados Unidos deixassem o domínio. Os Estados Unidos deixaram. E hoje não canta mais as pedras na economia mundial. Hoje ele tem que peitar a China. É a China quem manda hoje no jogo político e econômico do mundo. Quem é o país que passou 13 anos dominando pela via da ONU, da MINUSTAH, que é um segmento bélico de forças armadas
dominando em termos policiais o Haiti, até que se reestabilizasse a política ao longo de 13 anos e que está saindo agora desse domínio. Quem é o país? O Brasil. E nós estamos no pior momento da nossa história. No pior momento. Isso é à toa? É de graça? Qualquer médico, professor, padre, pastor que quer vir ao Brasil tem uma burocracia imensa para entrar. Os haitianos, alguém está controlando a entrada deles aqui? Não tem nada contra eles, não. Mas estão entrando a rodo, Taguatinga está lotada. E eles não vêm sozinhos, eles vêm com a sua fé, com a sua crendice, com a sua cultura e com o seu voodoo. Gente, vamos acordar. Já tem bairros inteiros aqui em Brasília que já tem casas e condomínios cheios de haitianos e de muçulmanos. Nós não ocupamos os nossos espaços, nós não rezamos, os inimigos estão chegando. Os inimigos estão chegando. E eu não falo aqui do muçulmano em termos de fé, de cultura, não. Mas os terroristas, os extremistas, os fundamentalistas que, infelizmente, vestem a roupa da religião para cometer arbitrariedade. Está todo mundo entrando nesse país. Você chega em Foz do Iguaçu, hoje, é o maior polo de contrabando e de instalação de instituições terroristas no mundo. Está ali, em Foz do Iguaçu. Hoje já tem religiões lá que a gente nunca ouviu falar, de culto satânico, catedrais. Então nós precisamos rezar, povo de Deus. E eu queria ainda dizer para vocês sobre a presidência da República. É engraçado. Tivemos um governo terrível de corrupção e roubalheira. Tivemos um segundo governo terrível de corrupção e roubalheira, que aí a Lava Jato está mostrando, não sou eu que estou dizendo. Foram praticamente 15 anos saqueando o Brasil. Os outros também fizeram. Os outros também roubaram. O Brasil tem 500 anos de corrupção. Mas nunca foi tão escancarada. Principalmente por quem defendia a bandeira da honestidade e da integridade. Ocorre que essas aberrações dessas exposições não aconteceram no governo Dilma nem Lula. Estão acontecendo no governo de um satanista, que é o atual presidente. Que pouca gente sabe que o filho dele é sacerdote de uma seita satânica em São Paulo. Não sou eu que estou dizendo, entra na mídia que você vai pesquisar e vai saber disso. Então é preciso acordar para a oração. É preciso botar o joelho no chão e clamar o sangue de Jesus, como Judas Macabeu fez, sobre a nossa casa, sobre a nossa pátria e sobre a nossa religião. O ódio de Satanás é contra a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é regida, segundo o sonho de Dom Bosco, prevendo a avalanche comunista na Europa, a avalanche nazista na Europa. Dom Bosco sonhou que um cavalo vermelho ia passar varrendo a Europa e destruindo tudo que era sagrado. Então é preciso entender que o que nós estamos vivendo hoje tem uma marca espiritual, porque ele, quando percebeu essa perseguição na igreja via comunismo, principalmente, via nazismo também, via ateísmo, ele disse que viu a seguinte visão no sonho: um mar revolto como que num tsunami, um barco saculejante, tomba não tomba, era o único que conseguia se equilibrar, um barco gigantesco, e de repente esse barco teve que lançar a âncora em alto mar e mar revolto, e ele percebeu que descia uma âncora em forma de cruz, e ele viu que era um terço, um rosário, que estava descendo. Do outro lado, ele viu que havia outra âncora descendo em forma de sacrário, de ostensório, melhor dizendo. E quem estava no manche, no comando desse barco, era o Papa. E aí ele percebeu no sonho: a igreja vai enfrentar muitas tempestades, mas ela tem que se ancorar na hierarquia, que é o primado de Pedro, a questão sucessória que vem desde Jesus, Pedro, e chega até Francisco. Obediência total, unidade com Pedro. Então essa igreja vai enfrentar tudo isso estando ancorada na hierarquia, na Eucaristia e em Maria. Se não tiver Maria,
a Eucaristia e a hierarquia não serve para mim. Você, mulher, dona de casa, quando você atrasa do trabalho ou uma consulta, tem que chegar em casa 11 horas para botar o feijão no fogo, porque a turma vai chegar meio-dia, meio-dia e meio. Aí você chega 1h30 da tarde, o povo tem que voltar para o trabalho e não comeu. Todo mundo te crucifica, não é ou não é? Por quê? Porque casa sem mãe e sem comida é uma tragédia. Casa sem mãe, sem comida e sem, como dizíamos lá em Minas, um chapéu, uma galocha, um guarda-chuva ou um cachimbo, ou seja, sem a presença de uma autoridade de pai que manda, é uma tragédia. Eu não acredito em religião que não tenha mãe, que não tem comida e que não tem governo, hierarquia, Maria e Eucaristia. Quantas mulheres governam seus lares no Brasil? Lá em casa, se a mulher vai para uma viagem, ou vai para a roça, ou vai rezar, a gente fica totalmente perdido. Eu não acredito em ninguém que diz que ama e serve a Deus, mas não tem mãe. Mãe que eu falo, não a mãe físico-biológica, a mãe do céu. A mãe do céu. Por isso, Maria, Eucaristia e hierarquia é onde nós devemos nos apegar para enfrentar tudo que nós estamos enfrentando. Porque, como eu te disse, lá em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E para concluir, Ezequiel 9, e eu te convido a passar a usar o crucifixo. Você pode usar medalha de Nossa Senhora, medalha dos renascidos, medalha de qualquer lugar, mas use sempre e também um crucifixo. Adore a Santa Cruz, não tenha vergonha dela. Use, mas não só use o objeto físico, a cruz, mas trace o sinal da cruz e reze. Clame, como a gente faz e sempre fez, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Clame o sangue de Jesus, mas se deixe revelar pela cruz. Por quê? Porque a cruz incomoda, a cruz afugenta, a cruz exorciza. Qualquer lugar que você chega com a cruz, saiba que quem não estiver com Jesus se incomoda. E é Ezequiel 9 quem vai dizer para nós da importância da cruz. Quando você chega na palavra, Ezequiel 9, Deus atento com tudo que estava acontecendo, vendo as abominações e pecados que se estavam cometendo, inclusive dentro do templo, ele resolve chamar 2 anjos, um escritor, escrevente, contador. Vai lá e observa todos aqueles que estão contra isso que está acontecendo e traça sobre eles o sinal da cruz. E chama o anjo da espada. Agora você desce lá, elimina tudo e todos, velho, criança, adulto, jovem, até dentro da igreja, que está a favor das abominações e pecados e que não está marcado pelo sinal da cruz. E lendo isso a gente conclui rezando. Disse o Senhor ao anjo: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, marca com uma cruz na fronte os que temem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros em minha presença, disse-lhes: percorrei a cidade logo em seguida e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Começaram então pelos anciãos, os mais velhos, que encontraram defronte ao templo. Palavra do Senhor. Nós estamos em batalha. E agora eu te convido a ficar de pé. Nós vamos cantar, nós vamos rezar e vamos entregar a partir da chave da nossa casa. Como outrora no Egito, Deus mandou o povo pegar um cordeiro, imolar, sacrificar e aspergir o sangue dele na porta, porque o mal vai passar, para aniquilar todos que estão a favor dessas aberrações, inclusive no templo. Mas nós, marcados pelo sangue de Jesus, pela Eucaristia, pela hierarquia, pela presença de Maria, nós, marcados pelo sinal da cruz, haveremos de ser poupados.
E o tempo da guerra e da batalha tem hora para começar e hora para acabar. Nós vamos batalhar 9 dias, a partir de amanhã até o dia 26, para que no dia de Nossa Senhora das Graças percebamos a Virgem Puríssima esmagando a cabeça da serpente infernal. Amém? Vamos cantar para nós rezarmos. Ponho-me aos pés da tua cruz. Eu te convido a chegar mais perto do crucificado. Vamos nos colocar aos pés da cruz do Senhor. E traga o seu impossível, a sua necessidade, o seu problema, a sua dor, a sua miséria, o seu pecado, o seu pedido, o seu projeto, o seu sonho. Traga para o Senhor. Tocar em minhas dores e curar. Mais uma vez, ponho-me aos pés da tua cruz. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor. Tocar em minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura do amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura do amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Ponho-me aos pés. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue